galera, e o nosso segundo conteúdo é justamente esse, os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos. Qual é a diferença entre esses dois? E eu já adianto que esse conteúdo ele vai mexer bastante com a acentuação gráfica, já que o intuito desse conteúdo está lá no livro de vocês, é falar sobre essas acentuações nos monossílabos tônicos. E por que que nós não acentuamos os monossílabos átomos? Então a gente vai visualizar isso aqui muito bem dentro dessa aula, tá certo, galera? Lembrando novamente que qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me contatem. Utilize os canais de comunicação como o WhatsApp e o Instagram, que eu estarei lá para responder prontamente vocês. Então, vamos lá! Galera, primeiramente, para a gente iniciar essa aula, o que diabo é monossílabo? Gente, essa palavra monossílabo está na vida estudantil de vocês desde que vocês estavam na alfabetização. Porque toda palavra monossílaba, ela é uma palavra que só tem o quê? Uma sílaba. Tá aí esse prefixo mono, que significa um, sílaba, né? Vocês já sabem que é a sílaba, né? A parte da palavra, tudo mais. E quando tem uma vogal, né? Isso aí. Pronto. Então, monossílabo é isso, gente. Essas são as palavras com apenas uma sílaba. E essas monossílabas, esses monossílabos, eles são classificados em monossílabos tônicos e monossílabos átonos. E vocês devem estar se perguntando, qual é a diferença, Daniel? Qual é a diferença desses dois? Gente, é muito simples, porém complexo. Então, eu não sei dizer se é mais simples ou complexo. Complexo, eu acho complexo, mas eu espero que eu consiga deixar isso mais simples para vocês. Beleza? Então vamos lá. Galera, o que são os monossílabos tônicos? Os monossílabos tônicos, eles vão ter uma independência tanto fonética, tá certo? Ter tanto autonomia fonética, ser dito a sílaba logo, quanto também semântico, isto é, são pronunciados com força, eles são ditos bem alto, com um som muito bem colocado, justamente porque eles são acentuados, tá certo? A maioria dos monossílabos tônicos são acentuados, tá, gente? E justamente ele tem essa autonomia fonética, então ele pode ser dito com uma fluidez muito maior, como também ele tem o seu significado próprio, ou seja, são palavras, tá certo? São palavras que a gente vai ter que acentuar porque elas têm esse significado. Caso a gente não as acentue, ela perde o significado e ela vira outra coisa, tá certo? E elas podem estar em uma frase, como também podem estar isoladas como uma palavra só, tá certo? Então vamos lá. Os monossílabos tônicos eles podem ou não ser acentuados, isso eu já havia dito antes. Entretanto, a regra que vai seguir para que esses monossílabos sejam acentuados vai ser justamente essa, que todo monossílabo tônico vai ser acentuado se terminar em a, as, es, os, que são respectivamente as vogais a, o, seguido ou não de s, como também desses ditongos que nós chamamos de ditongos abertos, tá certo? Que no caso é el, ei, oi, seguidos ou não de s. Por isso que tem el, els, ei, eis, oi, ois. Parece até que a gente tá endoidando aqui, mas não é não. É justamente essa sequência ou não de s, que são os plurais, tá certo? Então, gente, os plurais, eles também são acentuados da mesma forma como a palavra no singular, beleza? Então, gente, essa regra é essencial. Se a gente sabe que aquele monossílabo terminou em a, ou o, seguido ou não de s, tá certo? A gente vai ter que acentuar. Como também no caso desses monossílabos, esses monossílabos que vão ter esses ditongos abertos, tá certo? São obrigatoriamente acentuados. No caso dos monossílabos tônicos que não são acentuados, vocês vão perceber aqui que ele não termina com nenhuma daquelas terminações. Como bem termina em M, bom termina em M, do termina em R, tá certo? Todos eles já são tônicos, porque eles são palavras, têm o seu significado e autonomia fonética, tá? Mas vocês vão perguntar, e lei, Daniel? Lá tá dizendo que esse e, eles são acentuados, mas percebam que lei
tá certo? Ele não é um ditongo aberto. Na verdade, lei é um ditongo fechado. E qual é a diferença de um ditongo aberto para um ditongo fechado? É justamente as vogais, tá certo? A posição que as vogais estão. No caso, lei, essa vogal E aí, tá certo? Esse E, o som dele é mais baixo do que a vogal I. Por isso que ele é um ditongo fechado. Lá não, a gente vai ter um ditongo aberto, porque a vogal que está acentuada, ela é maior do que a outra vogal, tá certo? Tá passando aqui agora aquele carinha que fica na moto, né? Rodando, protegendo a gente dos bandidos e também alertando o povo para ir para casa do coronavírus, tá, gente? Então, não liguem não para esse barulho. Desculpa atrapalhar a aula por conta disso. Então, aí novamente, continuando, né? Calma aí. Continuar. Então a gente vai ter luz, mal, sol, lar, mar, pneu. Então vocês percebam que todas essas palavras elas são monossílabas, tá certo? Elas só têm uma sílaba e nenhuma delas termina com alguma daquelas terminações. Portanto, elas não são, não são, tem libras, não são acentuadas, por favor, tá? Mas já os monossílabos tônicos que são acentuados, e aí a gente vai ter perfeitinho as terminações para vocês, tá certo? Como, por exemplo, a gente vai ter pá, ma, chas, fãs. Se não fosse acentuado, ia ficar pã, man, chas, fãs, certo? Ia ser bem acentuado. Ou, acentuado não, atenuado o som. Então, ó, pá, ma, chas, fãs. Então, vocês percebam que a gente tem ali no singular, né? Pá, se fosse pás, continuaria acentuado. Mas, se fosse mas, continuaria acentuado. Chás ou chá, continua acentuado do mesmo jeito. E fã, tá certo? E eu acho que fã não devia estar aí, não. Mas tá, o livro trouxe para vocês, porque o tio, ele não é acento. Ele só é uma marcação de nasalidade daquela vogal, tá? Então, eu vou abrir um chamado para corrigir isso no livro de vocês. Então, gente, nós temos também aí os terminados em E e S, né? Que é o plural. Pé, V, mês, três. Então, todos esses são monossílabos tônicos. Por isso, necessitam de acento, tá? Como também os terminados em O, Os, Pó, Dó, Nós, Pus. Se não tivesse acento, ia ficar Podonos, Pus. E iam dar outra sentido a outra palavra, né? No caso, o Dó e Do, aí a gente vai ter uma diferença muito grande, né? Porque Dó é quando a gente tem Dó de uma pessoa, também o Dó lá da nota musical. E o Do, ele vai ser preposição, tá? Então ele não vai ter autonomia como palavra, ele sempre vai necessitar de uma outra palavra para fazer significado. A gente vai ver isso lá na frente. Calma aí, que eu chego lá. Como também os ditongos abertos agora, né? Então a gente tem céu, véu, réus, véus, tá? Então isso aí são todos esses monossílabos que tem um ditongo aberto no final. Se tirasse ia ficar cu, vu, reus, veus, e não existem essas palavras, tá? Elas precisam e necessitam ser acentuadas. Como também gé, réis, géis, méis. E vocês devem estar se perguntando o que é mês, né? Daniel, o que é mês? É o plural de mel, meu povo. O mel da abelha, não tem o mel da abelha? Então, o plural de mel é mês. E é um monossílabo tônico terminado com ditongo aberto, por isso é acentuado, tá? Como também aí esse ditongo aberto, oi, ois. Dói, mói, sóis, tá? Então, a gente vai ter aí esses ditongos abertos que vão ser acentuados. Sabendo, gente, dessas regras que para o monossílabo tônico, se ele terminar em A, E, I, O, seguido ou não de S, como também esses ditongos abertos, EL, EI, OI, seguido ou não de S, que necessitam ser acentuados, morreu Maria Preá. Vocês já entenderam essa regra de acentuação. E também observando que todo monossílabo tônico que não termina, como tá aí, ó, não termina naquelas palavras, a exceção de lei, tá certo? E perceber que lei, esse ditongo não é aberto, é um ditongo fechado, eles não vão ganhar acentos, tá certo, gente? Então vamos lá. Gente, entrando na outra parte, os monossílabos átonos, eles não vão possuir
autonomia fonética e semântica, ou seja, eles vão ser pronunciados de uma maneira mais fraca do que os monossílabos tônicos. E também eles não vão ter essa autonomia de sentido mesmo, eles sempre vão precisar de uma outra palavra para fazer sentido. Outra regra dos monossílabos átonos, dos monossílabos em geral, especialmente os átonos, que nenhum mesmo, nenhum monossílabos átonos são acentuados. Ou seja, eles não vão apresentar significado próprio, isso eu já disse para vocês, mas eles vão funcionar especialmente fazendo o quê? Ligando elementos de uma frase, e por conta dessa característica, a maioria dos monossílabos átonos, eles vão ser artigos, pronomes oblíquos, preposições e conjunções, certo? Conforme o quadro ao lado, que eu vou já mostrar para vocês. Mas, voltando à explicação, nenhum monossílabo átono, ele vai ser acentuado, tá certo? O som dele sempre vai ser mais fraco, por isso que ele não vai receber acento, como também ele vai necessitar de uma outra palavra para que, enfim, ele ganhe um significado próprio e ele consiga funcionar dentro da construção semântica das sentenças as quais nós vamos nos propor, tá certo? Então, gente, eu vou passar lá pro quadro agora. Então, percebam aí, ó, os monossílabos átonos que eles nenhum são acentuados, tá? E aí a gente vai ter os artigos definidos ou indefinidos. Então, vocês percebam que o ou, as, os, as, uma, uns e umas não recebem acento, o som deles é mais fraco, tá certo? Ó, percebam, a, aí, pá, como o a do pá é maior, né? Parece assim, cor de louco a gente ficar dizendo pronunciando essas palavras, mas gente, a gente só aprende a acentuar e saber o que são essas palavras se a gente fizer esse exercício mesmo, tá? Como também os pronomes oblíquos, tá? Que eles vão muitas vezes servir como objeto direto dos verbos, como me, se, nos, vos e etc. Por aí vai, que são uma ruma de pronomes oblíquos. Como também, galera, as preposições. A maioria das preposições são monossílabos átonos, tá certo? Elas vão justamente estar dentro desse quadro aí e vão funcionar com outra palavra, tá certo? Ligando especialmente essas palavras, principalmente a ligação dos verbos transitivos indiretos com os seus complementos, tá? Como também dentro dos adjuntos adnominais. E aí a gente também vai ter as conjunções, que eu acredito, tá? Que a maioria, as conjunções, a maioria sejam também monossílabos átonos, como também esses pronomes relativos, tá? O que, qual, tá? Todos esses são monossílabos átonos e não levam acento. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso, tá? Então, gente, ó, percebam que agora essa diferenciação entre os monossílabos átonos e os tônicos, como eles sintaticamente, eles vão parecer iguais, tá? Eles vão quase aparecer iguais, mas a falta do acento, ele vai definir se é átono ou tônico. Percebam, nós estamos aqui, eles não podem nos encontrar. Ou seja, qual é o monossílabo que é mais alto do que o outro? Nós ou nos? Claro que é nós. Então, nós, ele vai ter um significado próprio, ele é pronome pessoal, tá certo? E ele vai ganhar esse acento, porque ele é independente também fonético, tá? Ele é mais alto do que o nos, que vai ser pronome oblíquo, tá? Então, ele vai ter essa diferença, tanto de classificação, são pronomes, só que são pronomes de ordens diferentes, tá? E nós, mais alto, nos, mais baixo. Nós, monossílabo tônico, nos, monossílabo átono, tá? Vamos lá, para o segundo aí, esse que tá ao lado. Elas foram mas não me importo. Mas. Parece cor de louco, mas não é. Mas é o plural de mal, tá certo? E esse mas é a conjunção adversativa, tá? Que ela vai dar a ideia de oposição de ideias. Então percebam, o significado delas mudam, tá? Como também
elas vão funcionar semanticamente de forma diferente, tá, gente? Como e essa aqui de baixo, você quer que ele leve esses livros para quê? Então perceba, vou ler corretamente, tá? Entendeu? O pontinho de interrogação, não tinha visto antes. Você quer que ele leve esses livros para quê? Ou seja, que. É sutil demais essa mudança fonética nesse caso aqui. Mas, gente, ali, esse primeiro que, ele vai ser monossílabo rátono. Enquanto o outro, que está ali sinalizado com o acento, e o som dele é mais grave, porque ele ganha o circunflexo aí, tá certo? E tá perto ali do sinal de pontuação. E a gente viu que todo o que está próximo ao sinal de pontuação, seja ele interrogação, exclamação, ponto final, ele vai ganhar esse acento circunflexo, sempre, majoritariamente, vai estar no final da frase. Então, aí a diferença vai ser sutil, tá? Tá? É bem sutil mesmo, essa mudança, até na leitura rápida, a gente nem percebe que existe essa diferença sonora, mas aí a gente vai ter essa diferença entre os monossílabos, tá? Como também, gente, dê exemplos de série de que você gosta. Ou seja, esse primeiro de exemplos, tá? Ele é o verbo dar no imperativo, certo? Então a gente vai ter aí esse de bem fechado, grave, porque tá com circunflexo, como também ali aquele de que é uma preposição do verbo gostar, tá certo? É a regência do verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. Então, esse verbo ou essa preposição aí, ela não ganha acento, porque preposição é monossílabo átono e não monossílabo tônico, tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa diferença entre os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos, que é muito simples. Monossílabos tônicos, independentes fonética e semanticamente, tá certo? Alguns recebem acentos, como no caso os terminados em A, E, O, seguido ou não de S, como também os ditongos abertos, E, Oi e Oi, certo? Que vão ganhar o acentinho porque são ditongos abertos. E os monossílabos átonos, ter esse som forte, eles vão ter sempre o som mais fraco, e eles vão sempre depender de outra palavra para dar sentido na oração, na frase, na sentença, no enunciado, dependente da forma como eles vão estar colocados dentro do texto, tá, gente? Então é basicamente isso o que essa aula se propôs. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, como havia falado antes, vocês entrem em contato comigo. E para esta aula, tá certo? A gente vai ter aí esses exercícios que vão estar na página 67, as questões 26 a 28. Então, 3 questõezinhas para que vocês possam refletir sobre esse conteúdo, beleza? Até daqui a pouco na nossa próxima aula. Abração!